Olá, graça e paz, tudo bem com você? Vamos conferir na nossa meditação de hoje a continuidade da carta de 2 João que nós começamos no último vídeo. Essas palavras que ele destinou à senhora eleita, a mãe de filhos fiéis. E ao meditar neste livro, nós podemos trazer ensinamentos também para nós como mães que desejamos que nossos filhos também trilhem um caminho de fidelidade ao Senhor. Por isso, nesse mês sugestivo, nós estamos meditando sobre algumas mães da Bíblia. Se você está chegando aqui neste canal, seja bem-vindo. O nosso intuito é todos os dias trazermos reflexões simples da Palavra de Deus para nos trazer direção e edificação da nossa fé. Então, para que você não perca nenhum vídeo, interaja conosco, deixe o seu like e para não perder nenhum vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe também com mais alguém para que a Palavra de Deus alcance cada vez mais pessoas. E também o desejo de refletirmos na Palavra de Deus seja algo cada vez mais intenso na nossa vida e no nosso coração. Amém? Então vamos para a Palavra de Deus, dando sequência ao que nós meditamos no vídeo passado. Então vamos ler 2 João, este que é o menor livro da Bíblia, que não tem nenhum capítulo, apenas versículos. Hoje nós vamos dar sequência, então, e nós vamos ler os versículos 5 e 6, que diz assim a palavra do Senhor. E agora, Senhora, rogo-te, não como escrevendo-te um mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que amemos uns aos outros. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, que como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. João segue esses escritos a essa senhora eleita, como ele a denomina nos versículos do começo deste livro, como nós lemos, e ele começa dizendo que amemos uns aos outros. A característica forte da igreja primitiva era exatamente isso, o amor uns pelos outros. E mais uma vez, especificamente, nesta carta, para esta senhora eleita, João está dizendo, amemos uns aos outros. Eu quero trazer isso para a nossa realidade, para nós que somos esta senhora eleita dentro da nossa casa, e é assim que nós estamos lendo esta carta de João, aplicando ela, como se ela estivesse sendo escrita para nós também, eleitas dentro da nossa casa como aquela que vai entregar aos nossos filhos aquilo que for preciso para que eles também sejam fiéis ao Senhor. Precisa começar em nós, tanto a observância nos mandamentos de Deus, ao amar a palavra de Deus, e ainda que algumas pessoas tenham dificuldades de ler e de entender, essa é uma das razões de eu estar aqui também, te ajudar a promover isso, esse entendimento e este compromisso com a palavra de Deus. Mais do que nunca, se nós quisermos ser mães assertivas, nós temos que estar alinhadas na palavra de Deus, caminhando nesta verdade. E toda a referência de amor, ele estava orientando esta senhora para que partisse dela a referência de amor e de mais uma vez enfatizar aos seus a importância de amarmos uns aos outros. Na nossa casa, aquilo que os nossos filhos vão valorizar e amar vai partir de nós. Se os nossos filhos nos verem valorizando e amando somente as coisas seculares, somente as coisas deste mundo, as correrias, a nossa vida profissional mais do que a nossa vida espiritual, eu sei que todas essas coisas são indispensáveis para a nossa vida. É necessário sim nós mantermos o sustento, a ordem, a organização. A nossa vida aqui na Terra, nós precisamos mantê-la sim, nós precisamos fazer isso da melhor forma, entregando o nosso melhor, só que isso não pode ser a nossa prioridade. Se nós queremos filhos fiéis na fé, essa fidelidade precisa começar a partir de nós. O conhecimento que os nossos filhos terão da palavra de Deus também vão partir de nós. Então João está dizendo aqui, não é um mandamento novo, é amar uns aos outros. E amar
consiste nisso que João diz no 6: andemos segundo os seus mandamentos. É difícil você tentar caminhar em algo que você não conhece ou que você somente ouve pela boca dos outros sem ter acesso todos os dias. Ouvir da palavra de Deus também precisa gerar no meu coração o desejo de buscar ela no meu particular. Que nós venhamos nos levantar como mães comprometidas em conhecer a palavra de Deus todos os dias e que os nossos filhos venham desenvolver uma fidelidade que eles viram também em nós, no nosso amor ao próximo, na forma que nós tratamos as pessoas. Se existe uma frase que é a maior realidade, é que os nossos filhos, eles aprendem muito mais com o que eles vê de nós do que com o que nós falamos. Então, quão importante é os nossos filhos verem nós parando tudo para orarmos, os nossos filhos verem nós paramos tudo para ouvir da palavra de Deus. Eles precisam ser orientados e eles valorizam a nossa orientação. Às vezes você pode achar que não, eu falo tanto, meu filho parece que não ouve, porque não se trata apenas de falar, mas das suas ações serem coerentes com as suas palavras. As suas ações caminhar junto com o que você tem falado. Não adianta nós falarmos sobre uma direção e as nossas atitudes mostrarem que o que nós estamos fazendo é outra coisa. Mais do que somente os nossos filhos nos verem levando eles para a igreja, que os nossos filhos nos vejam sendo a igreja todos os dias, sendo como João está dizendo aqui para esta senhora, amar e andar nos mandamentos, andar cada vez mais naquilo que nós buscamos estar conhecendo e mostrar para eles que a nossa vivência cristã não se concretiza em ritos religiosos e frequências na igreja, mas em relacionamento diário com Deus. A necessidade diária de ouvir a voz de Deus, a necessidade diária de parar e agradecer ao Senhor pelos dias que se tem vivido. Os nossos filhos nos veem passando por dias difíceis, por situações difíceis. E se nós escolhemos confiar em Deus e entregar tudo em Deus, é isso que eles vão aprender a fazer também. Ou se Ele também nos vê e nos desesperando, correndo e tentando resolver tudo sempre com os nossos braços, com a nossa própria força, eles não vão aprender a confiar em Deus. Nós precisamos fazer a nossa parte, a confiança em Deus não anula isso, mas nós precisamos, antes de agir, nos calar primeiro e buscar a resposta de Deus. Então João está orientando aqui a ela, a esta senhora, mãe de filhos fiéis, que ela ame, reforce esta mensagem de amar uns aos outros e que o amor é este, e que o amor está em andar segundo os mandamentos. Este é o mandamento, como desde o princípio ouvistes, que andeis neles. Que nós venhamos andar nos mandamentos, que nós venhamos andar na alegria de servir a Deus, de conhecer a Ele através da sua palavra. Em todo momento, Deus está falando conosco e deseja nos orientar. Desejar que os nossos filhos sejam fiéis a Deus pode às vezes soar como um desafio muito grande, mas se nós entendermos que em todo o tempo o nosso Deus, o próprio Deus, está disposto a nos orientar a tudo, esse desafio, na verdade, também se torna em um aperfeiçoamento pessoal nosso, da nossa fé. E aí se torna simples passarmos aquilo que nós também estamos vivendo. Então a reflexão de hoje é sobre isso. 2 ensinamentos que precisam marcar a vida dos nossos filhos para que eles sejam fiéis. Primeiro, não nos esquecermos de demonstrar a eles e vivenciarmos o amar uns aos outros. A forma que nós tratamos as pessoas demonstram aos nossos filhos se nós estamos vivendo conforme o que a Bíblia nos ensina, amar uns aos outros. E o segundo é este, que nós venhamos andar nos mandamentos.
e que nós venhamos conhecer esses mandamentos para andarmos nele, refletindo na palavra de Deus todos os dias. Amém? Fique com esta breve reflexão no seu coração. Amanhã nós vamos dar sequência e terminar os últimos versículos desta carta de João a esta senhora eleita, mãe de filhos fiéis. Esse também é o desejo do nosso coração, sermos mães eleitas de filhos fiéis. Então eu espero você amanhã para nós concluirmos esse breve estudo. Nós vamos seguir falando de mais algumas mães nesses próximos dias. Não perca os nossos vídeos, eu espero você amanhã. Até lá!